Antes de se tornar manchete nacional, Guilherme Taucci era apenas mais um garoto comum. Um rosto anônimo, perdido entre tantos outros nas ruas simples de Suzano. Ninguém poderia imaginar que aquele menino calado, tímido e sempre de boné, carregava dentro de si uma raiva silenciosa. Uma dor que crescia, escondida, até se transformar em ódio. Mas o que leva alguém tão jovem a cometer um dos crimes mais brutais da história do Brasil? Essa é a história de um garoto esquecido. Um adolescente que perdeu o rumo e que, no fim, decidiu levar outros com ele. E no episódio de hoje, vamos traçar a trajetória de Guilherme Taucci. Pô, a orientar as equipes aí, cautela no interior da escola. O indivíduo de camiseta vermelha aí, policial civil, QSL. QSL, atenta as viaturas aí no QTH. O indivíduo aí de camiseta vermelha é um Papa Charlie. Ainda não chegou informação aí se o indivíduo foi detido ou não. Nós estamos aguardando a informação se o causador da crise aí já foi detido ou não. O QTH aí é Otávio Miguel da Silva. Foi passado o QTH aí para a escola, que seria Otávio Miguel da Silva, 52. Viatura pelo QTH, confirma esse endereço. No dia 5 de julho de 2001, nascia Guilherme Taucci Monteiro, em uma família pobre. Ele cresceu em Suzano, uma cidade simples, de ruas estreitas e casas humildes. Seu pai era quase uma sombra, ausente, distante. A mãe, segundo relatos, enfrentava a dura luta contra o vício em drogas. Sem estrutura familiar, o menino foi criado pelos avós, gente trabalhadora, que tentou dar a ele o pouco que tinha: comida, abrigo e carinho. Mas faltava algo essencial: presença. Vizinhos lembram de um garoto agitado que corria pelas ruas e brincava como qualquer outro. Até que, com o passar dos anos, o sorriso começou a desaparecer. O menino levava broncas, sumia por horas, e aos poucos foi se tornando um rosto calado. A infância de Guilherme foi marcada não por amor, mas por ausência. E a ausência, quando não curada, costuma deixar buracos. Buracos que mais tarde ele tentaria preencher com ódio. Ele já foi em casa, já dormiu em casa, jogamos bola junto. Ele começou a andar com muita gente estranha. Guilherme era o que muitos chamariam de um garoto incel. Alguém com pouca aparência física, sem muito destaque, que não despertava interesse entre as garotas e mantinha poucos amigos. Ele não gostava de ir à escola e, segundo relatos, dizia à diretora que sofria bullying. No entanto, há controvérsias sobre essa versão dos fatos. Nada foi comprovado de forma concreta. Zoava ele, xingava ele, aí ele foi falar com a diretora, aí a diretora começou a defender o outro aluno. Ele não era maltratado, nem sofria bullying, na verdade ele era o cara que fazia o bullying. Fato é que o jovem começou a se afastar de todos. Parou de conversar, de participar das aulas e aos poucos abandonou a escola. Passava horas em lan houses, jogando e explorando a internet. Foi ali que encontrou um tipo de refúgio e também uma nova forma de companhia. Com o tempo, Guilherme passou a demonstrar interesse por armas e a frequentar sites e fóruns obscuros da internet. Um caso em especial chamou sua atenção: o massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Ele se identificou profundamente com os autores do crime, chegando a comentar com amigos sobre o caso e dizendo, em tom perturbador, o que faria se estivesse no lugar deles. Ele gostava bastante de um caso nos Estados Unidos da escola Columbine, que 2 adolescentes entraram lá e fizeram exatamente a mesma coisa. Ele ficava falando: se eu entrar naquela escola, vou fazer isso, não sei o quê. Guilherme mantinha um perfil na internet com o nome
D33 Ploy IZs, onde deixava transparecer suas ideias e pensamentos mais sombrios. Nessas publicações, ele demonstrava simpatia por ideologias extremistas, incluindo referências ao regime nazi, além de expressar mensagens de ódio e um aparente desprezo pela própria vida. Eu sou totalmente antissocial. Detesto idiotas, o mundo está repleto deles. Por que você ainda está vivo? Eu devo ter alguma utilidade pro capeta. Como você se vê daqui a 5 anos? Morto. Dá pra ver muito bem que o Eric respeitava o Dylan, assim como o Dylan respeitava o Eric. Dizem que o Eric dominava o Dylan, mas eu não acredito nisso. A maior prova disso, quando o Eric deixou de o garoto que o Dylan quis poupar na biblioteca. O Eric respeitou a vontade do Dylan, mas muita gente ainda acha que o Dylan só estava seguindo o Eric e obedecendo ordens durante o atentado. Quero me enfiar em um buraco e não sair nunca mais. Como fugir de casa sem dinheiro nenhum? Como podemos ver, Guilherme costumava acessar o site Yahoo Perguntas e Respostas, onde deixava mensagens que revelavam seu estado mental cada vez mais conturbado. Nelas, escrevia frases carregadas de desmotivação, pessimismo e, em alguns casos, pensamentos extremistas e sombrios, que demonstravam o quanto ele já havia perdido o vínculo com a esperança e com a própria vida. Você nunca esteve sozinho. Tenha você a você mesmo e seja feliz consigo. Vai perceber que as famosas amizades são mais troca de favores do que realmente pessoas em quem se pode confiar e contar segredos. Foi nesse ambiente que conheceu Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Um rapaz mais velho, mas com a mesma sensação de fracasso e revolta. Os dois se entenderam rápido. Passaram a se encontrar quase todos os dias. Jogavam, conversavam e logo começaram a compartilhar algo mais sombrio. Luiz Henrique, assim como Guilherme, estudava na escola Raul Brasil. Eram vizinhos e frequentemente vistos juntos pelas ruas do bairro. Em sites sombrios e fóruns escondidos da internet, Guilherme e Luiz mergulharam em um universo perigoso. Um mundo que glorificava massacres e transformava assassinos em símbolos de admiração. O massacre de Columbine, ocorrido nos Estados Unidos em 1999, tornou-se uma espécie de inspiração para ambos. Eles analisavam cada detalhe: as roupas, as armas, o comportamento, o plano, e pouco a pouco começaram a planejar o próprio ataque. Mesmo sendo mais velho que Guilherme, Luiz Henrique aparentava ter uma mente mais frágil e infantilizada. Guilherme, mesmo com 8 anos a menos, percebeu essa vulnerabilidade e soube como explorá-la. Aos poucos, foi entrando na mente de Luiz, influenciando suas ideias e o arrastando para dentro de um jogo perigoso. Era nítido que, entre os dois, quem realmente comandava e tomava as decisões era Guilherme. Além de expor seus pensamentos de ódio e desilusão em fóruns da internet, Guilherme também registrava parte de suas ideias em um caderno pessoal. Nele, desenhava armas, figuras demoníacas e escrevia trechos retirados da Bíblia satânica. Essas anotações revelavam o quanto ele estava mergulhado em um universo sombrio, onde a violência, o caos e a negação da vida se misturavam em suas próprias fantasias. Ninguém sabe ao certo o verdadeiro motivo que levou Guilherme a sair da escola. Ele dizia ser vítima de bullying, por causa das espinhas no rosto e do vício da mãe em drogas. Mas muitos afirmam que isso não passava de uma desculpa e que ele simplesmente não queria mais estudar. O que se sabe com certeza é que Guilherme nutria um profundo ódio pela escola e por todos que estavam nela. Foi então que, inspirado pelos americanos Eric Harris e Dylan Klebold, decidiu traçar um plano, invadir a escola e repetir o que eles haviam feito em Columbine. Determinou que compraria equipamentos, armas e até faria treinamento de tiro para executar a ação. Mas para isso,
precisava de dinheiro. Guilherme conseguiu um emprego em uma barraca de cachorro-quente, onde recebia cerca de R$ 600 por mês. Já Luiz Henrique trabalhava com o pai em serviços ligados à Prefeitura de São Paulo. Como Luiz tinha a maior renda entre os dois, acabou se tornando o principal financiador do plano. Existia ainda uma terceira pessoa envolvida na elaboração do plano. Seu nome nunca foi divulgado, mas sabe-se que se tratava de um adolescente de 17 anos. Guilherme começou a fazer aulas de tiro em um estande no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Contava com orgulho a um dos amigos que estava evoluindo a cada dia, que ganhava elogios e chegava a acreditar que atirava melhor até do que policiais. Aos olhos dele, aquilo era mais que treino, era preparação, um passo a mais rumo ao plano que vinha sendo arquitetado. Atirei ontem num clube de airsoft. Só acertei na cabeça. Até trouxe o alvo pra casa. Já disse que atiro bem. Devo atirar melhor que muitos policiais. Grande merda. Até o Henrique, quando atirou, só acertava na cabeça. E eu, sem os oclinhos, também. Eu devo ter o alvo aqui em casa ainda. Então pega que eu quero ver. Não tenho mais. Sabia. Mas o Leco foi com a gente. Você pergunta pra ele quando vier aqui. Se fosse fácil, como diz, seria fácil tirar o porte também. Várias pessoas falham. E como você acertou sem óculos, se você nem enxerga direito a 5 metros? Essas mensagens mostram o quanto Guilherme estava determinado. Sua mente já não se desviava do objetivo. Tudo girava em torno do plano. Cada detalhe era pensado, cada ação calculada. Ele queria que tudo fosse executado da forma mais precisa possível, com o mínimo de erros. Porque na loucura 2, obrigatoriamente, tem um que é o indutor e o outro que é o induzido. E entre o indutor e o induzido tem que ter um grau de relacionamento. Por exemplo, chefe, subordinado, pai e filho, guru e seguidor, porque senão não cai a folia D, não pega. E outra coisa também fundamental, na folia D o indutor é o louco, que no caso é o menor, o de exceção de uma loucura. Obrigatoriamente, o segundo, o induzido, ele tem que ser um fraco. Ele tem que ser, entre aspas, um retardado mental. Porque senão não entra a indução. Dois loucos que fizeram aquilo. Pois bem, aí aparece essa terceira pessoa. Não é? Aí você pergunta, essa terceira pessoa é do mesmo nível dos outros dois? Não, não é. Além dos treinamentos, Guilherme deu continuidade ao plano comprando os armamentos necessários. Entre eles, um revólver calibre .38, obtido por meio de um contato. Além disso, adquiriu um arco e flecha, uma besta, munições, simulacros de coquetel Molotov, machadinhas e carregadores rápidos, buscando ter mais agilidade durante o ataque. Um dos indícios mais claros de que Guilherme já não estava em plena sanidade mental foi o fato de escolher armas inspiradas em jogos de videogame, misturando fantasia e realidade em um plano cada vez mais doentio. Somente com a besta e o arco e flecha, Guilherme gastou um total de R$ 1.555. Um valor alto para um jovem de sua idade, mas que mostrava o quanto ele estava disposto a investir e sacrificar o que fosse preciso para tornar seu plano real. Além dos armamentos, Guilherme também comprou diversos acessórios para compor o visual e se preparar para o ataque. Entre os itens estavam 2 pares de coturnos, uma bandoleira e um par de luvas. Detalhes que, para ele, faziam parte de uma espécie de uniforme, uma tentativa de imitar seus ídolos de Columbine.
Com todos os equipamentos e armamentos comprados, era hora de dar o próximo passo. Luiz Henrique alugou um carro para guardar o material, e foi ali, no interior do veículo, que os dois passaram horas afiando os detalhes do ataque. O carro ficou estacionado em um local por alguns dias, servindo como base móvel para os encontros e planejamentos. Nesta imagem, vemos Guilherme e Luiz Henrique no dia em que foram buscar o carro e acertar as diárias utilizadas. Por quê? Você vai fazer de novo? Não, agora não. Sei que você tem diária 51. Já é 8 a cada 12 horas. A cada 12 horas? Não. Deu 239 horas e 16. 160. Tem quanto aí? Vamos supor, eu passei 40, beleza? 40? Tá beleza. Acho que tem coisa. Nossa, então tudo certo. Seu comprovante? Quê? Seu comprovante? Tem uns papel aí só. Calma aí, vou te dar. Obrigado, hein? Após dias de preparação, a dupla estava praticamente pronta para imitar o que aconteceu em Columbine. Guilherme estava decidido. Já Luiz Henrique, aparentemente, nem tanto. Guilherme chegou a postar uma mensagem sugerindo que Luiz Henrique queria desistir do plano. Porém, isso não aconteceu. Provavelmente, Guilherme conseguiu convencer Luiz Henrique a seguir com o plano. Já o terceiro envolvido, aquele que participou das fases iniciais da preparação, acabou desistindo de vez, se afastando antes que o pior acontecesse. Guilherme e Luiz tinham desavenças pessoais. Guilherme trabalhara no lava-rápido do tio até ser demitido, segundo ele, acusado de furto, o que lhe deixou um ódio profundo. Já Luiz se envolveu em uma briga com um vizinho que acabou em confronto com o próprio pai, deixando-o furioso. A intenção era resolver essas pendências antes de atacar a escola. No dia 13 de março de 2019, Luiz Henrique acordou cedo para trabalhar com o pai, como fazia todos os dias. Porém, ao chegar ao serviço, disse que não estava se sentindo bem e pediu para ir embora. O pai, sem desconfiar de nada, autorizou e aconselhou o filho a tomar um remédio ou procurar um médico. Enquanto isso, Guilherme também acordava cedo. Era o dia que ele mais esperou em toda a sua vida. Se preparou cuidadosamente, vestiu roupas pretas, colocou uma máscara de caveira e posou com armas nas mãos. Guilherme nunca foi de postar fotos nas redes sociais, mas naquele dia fez o oposto. Publicou todas as imagens, consciente de que, mais tarde, quando tudo acontecesse, procurariam seu nome na internet e encontrariam aquelas fotos como um registro de despedida e provocação. Já no perfil de Luiz Henrique, não havia nada diretamente relacionado ao ataque. Suas redes sociais pareciam comuns, sem sinais evidentes do que estava por vir. Ainda assim, era possível perceber algumas postagens relacionadas a armas, indícios sutis de um interesse que, à primeira vista, poderia passar despercebido. O relógio marcava pouco mais de 9h30 da manhã quando Guilherme e Luiz saíram de casa. Ambos vestiam roupas pretas, máscaras e carregavam armas. Primeiro passaram na casa da desavença de Luiz Henrique. Chamaram por ele na porta,
Mas o rapaz, com preguiça, não levantou da cama, sem saber que essa simples decisão salvaria sua vida. Em seguida, seguiram para a loja do tio de Guilherme, Jorge Antônio de Moraes. Foi ali que Guilherme, sem hesitar, atirou 3 vezes, tirando a vida do próprio tio, a primeira vítima de um plano que estava apenas começando. Entrou aí dentro da loja, e o Jorge estava sentado na cadeira, conversando com o amigo Paulo, e ele falou, Jorge, quando o Jorge olhou, ele efetuou 3 disparos. E aí ele virou as costas, saiu correndo e foi até a esquina, entrou dentro de um carro, e já me falaram que tinha pessoas dentro do carro. O Guilherme só se chegou próximo do Jorginho quando o Jorginho deu a oportunidade dele trabalhar no Lava Rápido. Porém, se ele ficou 1 mês, 2 meses, foi muito, ele não quis trabalhar. Minutos depois, chegaram à escola Raul Brasil. Guilherme estava totalmente decidido. Assim que chegou à escola Raul Brasil, não hesitou, pegou os equipamentos e entrou determinado a colocar em prática o que havia planejado por tanto tempo. Chegou a esperar por Luiz Henrique, que se atrasava, mas a impaciência falou mais alto. Sem querer perder tempo, Guilherme decidiu começar sozinho, dando início ao ato que marcaria para sempre a história daquela escola. Guilherme carregava nas mãos um caderno, tentando se passar por um aluno comum. Foi nesse exato momento que Guilherme deu início à sua vingança. Decidiu despejar ali todas as suas frustrações, suas desilusões com a vida, com a sociedade e com a própria família. É tiro dentro da escola? Vai. Vai, vem. Eita, caramba, você não tirou lá? Calma aí. Entra aí. Eita, cara, não. Tira aqui dentro. Pode vir pra cá. Vai, eu tô vendo. Que tá vendo? Eu tô vendo, sim.
frente a frente com ele, 3 metros da minha frente, com o Guilherme. Ele virando, levantando pra mim, falando, o que você tá fazendo aqui? E aí ele fez aquele gesto com a arma apontando pra mim, disparando. Eu escutei o falhar por 3 vezes, quando eu virei as costas e corri em zigue-zague pra fora do portão. Um ex-policial à paisana que estava próximo à escola foi um dos primeiros a agir. Assim que percebeu o que estava acontecendo, entrou no local e logo depois, quando a polícia chegou, orientou os agentes sobre a situação e a posição dos atiradores. Minutos depois, Guilherme tentou invadir uma sala cheia de alunos, mas foi interrompido ao ouvir que a polícia havia chegado. Foi então que ele atirou em Luiz Henrique, tirando a vida do próprio cúmplice, e em seguida tirou a sua própria vida. No fim, o ataque resultou em 10 mortes ao todo, incluindo a de Guilherme Tauti Monteiro e Luiz Henrique de Castro. E já ouvindo que a polícia estava no local, o mais novo, que seria o líder, olhou para o mais velho e o mais velho falou assim, a polícia chegou, vamos nos render. Ele disse, não, eu não vim aqui para morrer desse jeito, eu não vou me entregar. E já na cabeça dele, vendo que o amigo poderia vir a se entregar, ele executou o amigo e se matou em seguida. A imprensa tentou encontrar uma explicação para o que levou Guilherme a cometer tamanha atrocidade. Alguns veículos atribuíram o ato à influência de jogos violentos, enquanto outros apontaram para uma possível vingança por conta de bullying sofrido durante a infância. Porém, ao observarmos as imagens e vídeos de Guilherme, percebemos que ele não aparentava ser um jovem tímido, retraído ou excluído. Pelo contrário, demonstrava confiança, senso de humor e até uma certa esperteza para sua idade. A ideia de que os jogos eletrônicos possam justificar tamanha crueldade também não se sustenta. Milhares de jovens jogam os mesmos títulos que ele jogava e jamais cometeriam algo semelhante. O que aconteceu com Guilherme vai muito além disso. Envolve um quadro psicológico perturbado, uma profunda frustração pessoal e um desejo distorcido de notoriedade, alimentado por ideologias e exemplos perigosos que encontrou na internet. Ele sempre gostou bastante de armas. Basicamente isso. Ele era quieto, mas era querido. Ele não era maltratado, nem sofria bullying. Na verdade, ele era o cara que fazia o bullying. Tudo que ele fez lá, ele já estava planejando fazer. Acho que só a chegada da polícia que ele planejava um pouco mais de atraso, porque pelo tanto de munição que ele levou, eu acho que ele queria era mais pessoas, pelo menos fazer 50 mortos. A mãe dele usa droga, a avó que criou ele junto com o avô morreu recentemente, o pai não dava a mínima pra ele, o tio que ele matou provavelmente fez algum mal pra família dele ou pra ele. Ele tinha umas ideias de louco, mas eu nunca imaginei que ele ia fazer uma coisa dessa. Ele gostava bastante de um caso nos Estados Unidos da escola Columbine, que 2 adolescentes entraram lá e fizeram exatamente a mesma coisa. Ele ficava falando, se eu entrar naquela escola, fazer isso, não sei o que. E fez, né? Só que eu não imaginava que ele ia fazer de verdade. Pra mim, eu só tava comentando. A verdade é que Guilherme Tauti não foi vítima da sociedade, nem de jogos, nem de bullying. Foi um jovem vazio, frustrado e fascinado pela violência, que escolheu trilhar o caminho do ódio. Um vagabundo fanático que transformou sua admiração por assassinos em um projeto macabro de fama e destruição. Ele se via refletido em figuras como os atiradores de Columbine, 2 garotos revoltados que, incapazes de lidar com a própria mediocridade, decidiram descontar sua raiva em inocentes. Guilherme enxergou neles uma forma de justificar sua própria insignificância e, assim, alimentou dentro de si o mesmo desejo doentio de deixar uma marca no mundo. Com frieza, planejou cada detalhe, estudou, treinou, comprou armamentos
e ainda teve a capacidade de manipular Luiz Henrique, um rapaz mais velho, mas claramente influenciável, para acompanhá-lo nessa loucura. Nada justifica o que ele fez, nem falta de oportunidades, nem problemas familiares. Afinal, ele mesmo tirou a vida do tio, o único que ainda tentava lhe dar uma chance. O mais assustador de tudo é o que veio depois. Comunidades na internet que o transformaram em um ícone sombrio, como se fosse um herói de uma geração perdida. Jovens que o idolatram, copiam seu visual, suas poses e até seus discursos. E aí fica a pergunta que ecoa: quantos outros Guilhermes ainda estão por aí, escondidos atrás de telas, alimentando o mesmo ódio e sonhando com o mesmo tipo de fama? Vivemos tempos em que a crueldade virou espetáculo e a morte um meio de ser lembrado. E enquanto a sociedade continuar tratando monstros como mártires, continuaremos presos nesse ciclo de horror e esquecimento. Primeiro, somente aqueles que têm cabeça deformada podem achar que esses indivíduos são heróis. Não dá para uma pessoa normal, sadia, íntegra, mesmo que tenha seus problemas mentais, as suas desavenças, os seus transtornos sociais, não dá para uma pessoa normal, mentalmente normal, achar que esses indivíduos são heróis. Para você admitir que esses indivíduos são heróis, você tem alguma deformidade. Não é possível você achar que distribuir maldade como distribuíram, ou coisas menores, judiar de animais, por exemplo, né, e achar que isso é muito bonito, ou que são heróis aqueles que cortam o rabo de animal, que matam animal. Não é possível. E ainda nós estamos falando de seres humanos. Não é possível uma pessoa normal gostar de algo, né, nesse sentido. É impossível.